Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Você aí que está inscrito no concurso de Taquarussu do Sul, com prova marcada já para o dia 14, próxima semana agora de janeiro, ainda não teve tempo de fazer as suas revisões, esse vídeo vai ser bem importante para você. Vamos tratar aí de alguns pontos principais do regime jurídico ou Estatuto dos Servidores Municipais. Já tem um vídeo gravado aí que eu falo especificamente da banca Fundatec, na parte da legislação, quais leis que ela mais cobra, tá? Esse vídeo foi gravado aí para o concurso de Água Santa, outro concurso aí também bem interessante do Rio Grande do Sul, mas também serve aí para te ver quais legislações a banca vem cobrando mais, tá? E a análise que a gente fez foi que pelo menos de 30% a 40% são questões municipais que a banca cobra, entre elas regime jurídico e lei orgânica. Então já fica a dica aí para você que essas duas leis tu já tem que saber aí os principais artigos dela, perfeito, pessoal? E aqui no vídeo de hoje nós vamos ver quais questões mais cobradas pela banca Fundatec dentro do Estatuto dos Servidores Municipais, tá? Isso fazendo uma análise em questões anteriores da banca Fundatec em municípios. E entre os principais conteúdos do regime jurídico, que é o mesmo Estatuto dos Servidores, os 10 principais conteúdos que a banca cobrou foi formas de provimento, em primeiro lugar, tá? Com 30% das questões, direitos e vantagens dos servidores, 25% das questões, licenças, afastamentos e concessões, tá? Foram 10% das questões cobradas, regime disciplinar 8%, disposições gerais, que é a parte inicial ali do estatuto, 7%, outros assuntos mesclados aí do estatuto contaram com 7%, estabilidade, estágio probatório 4% das questões, vacância 3%, aposentadoria e seguridade 2% e o processo disciplinar do servidor público 2%. Perfeito, pessoal. Muitos candidatos acham difícil aí estudar a legislação, tá? Fazer a leitura da lei seca, mas eu vou trazer algumas dicas aí que pode ser que ajude a tua leitura, a tua fixação da legislação, tá? Eu normalmente, quando eu vou fazer a leitura, vou fazer o estudo da lei seca, eu me baseio na leitura, na literalidade, tá? E eu vou marcando pontos ali que eu vejo que tem algum fundamento. Vou marcando pontos que eu considero ser importante. Eu colo ali toda a legislação no Word, tu pode usar o programa que tu tiver disponível para te usar, e eu vou grifando, eu costumo grifar com cores diferentes, tá? Para facilitar a memorização e ajudar o cérebro a memorizar, tá? E baseado ali na nossa tabela anterior, tá? Tu pode fazer uma releitura, se tu já estudou o regime jurídico de Taquarussu, fazer uma releitura principalmente dos tópicos ali que a gente grifou, tá? De que forma tu pode fazer? Tu faz a leitura do artigo, por exemplo, o artigo 2º ali, que é da parte de disposições preliminares, que também está ali entre os assuntos mais cobrados. O artigo 2, por exemplo, fala o conceito de servidor público, que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, se cair lá na tua prova, o conceito, quem é servidor público, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Bem tranquilo, né, pessoal? No artigo 3º, nós temos o que é cargo público. É o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais e outros detalhezinhos, perfeito? É assim que a banca vai cobrar, ela vai cobrar conceitos aí literais da legislação do município, tá? A banca ela pode mudar alguma palavrinha e outra ali para confundir o candidato, tá? Mas tu tem que ficar atento para acertar, perfeito, pessoal? Lá, a partir do artigo 7º do regime jurídico aí de Taquarussu do Sul, nós temos a parte do provimento. E vale lembrar que essas dicas aqui, pessoal, vale para todos os concursos aí municipais. As legislações municipais são muito semelhantes. Se no mês que vem tu for fazer um outro concurso, daqui 3 meses for fazer outro concurso de outra prefeitura municipal, tu vai estudar a legislação municipal, vai ver que a lei orgânica, que o regime jurídico são muito semelhantes, tá? Muda pouca coisa.
Essa parte aqui de provimento, o que é interessante? Requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Quais são os requisitos básicos? Ser brasileiro, idade mínima de 18 anos, quitação eleitoral e militar, ter boa saúde, tá? E também atender às condições prescritas em lei para o cargo. Mais adiante aí no vídeo vamos resolver algumas questões e vai ter uma questão aí sobre requisitos. Lá a banca, ela fez uma pequena alteração, ela coloca ali que o requisito mínimo é 21 anos. Então é dessa forma que a banca faz, ela troca uma palavrinha e outra ali para confundir o candidato. Nós temos aqui no artigo 8º, cargos públicos, as formas de provimento aqui no artigo 8º, tá? Nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e promoção. Se tu já estuda mais tempo para o concurso, sabe que tem aquele mnemônico, tá? NR4AP, tá? E N de nomeação, os 4 R's é recondução, readaptação, reversão, reintegração. E o AP, aproveitamento e promoção. Vale frisar também, interessante saber o conceito de cada uma delas, tá? Nomeação, recondução, diferenciar cada uma delas, porque a banca também troca, a banca também interliga uma com a outra, justamente aí para o candidato se confundir e errar a questão, tá? Mas uma leitura bem feita na legislação não vai permitir que você erre a questão, perfeito? Pessoal, eram essas dicas que eu tinha da parte da leitura. Vamos ver algumas questões agora. São questões essas que eu trago num caderno de questões, inclusive eu tenho disponível aí na descrição, se tu tiver interesse de adquirir para a tua revisão. Também tem outros cadernos na parte de língua portuguesa, de matemática e para alguns cargos na parte de conhecimentos específicos. São questões anteriores da banca. A parte de legislação vem com um comentário, que é o artigo no qual se refere à questão. Os demais cadernos é apenas questões e gabaritos. São questões anteriores aplicadas recentemente pela banca Fundatec, também dos principais conteúdos que ela vem cobrando nas outras disciplinas, também português, matemática, legislação e conhecimentos específicos para alguns cargos. Certo, pessoal? Vamos lá para as questões. Aproveita o momento também, se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Também, se tu tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário no vídeo. E aqui uma questão de formas de provimento, que é o conteúdo mais cobrado dentro do regime jurídico dos servidores. De acordo com o regime de servidores públicos do município, para ingresso no serviço público do município, o servidor deverá cumprir os seguintes requisitos: exceto, tá? E a banca também gosta, e a Fundatec, de cobrar os itens errados, os itens incorretos, então o candidato também tem que prestar atenção. Nós temos 5 itens e um deles é o incorreto, tá? Como eu já comentei lá anteriormente, os requisitos básicos para o ingresso: o primeiro requisito é ser brasileiro e o segundo é ter idade mínima de 18 anos. E a banca que coloca 21 anos para confundir o candidato. Esse assunto está sendo tratado lá no artigo 7º do regime jurídico. Frisando aí, ser brasileiro, idade mínima de 18 anos, quitação militar e eleitoral, ou estar quites com as obrigações, né? Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico, ter atendido as condições prescritas em lei do cargo. Gabarito da nossa questão, letra A. Direitos e vantagens é o segundo conteúdo mais cobrado dentro do regime jurídico do município, tá? Sobre os adicionais salariais, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras e F se falsas. É considerado trabalho noturno o trabalho executado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. O adicional de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, 30% e 20%. Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade são acumuláveis, tá? E aí, para responder essa questão, tu vai ter que ter lido lá os artigos que tratam esse assunto. Às vezes
são exatamente assim de um município para outro, mas em alguns casos específicos muda algum detalhezinho, perfeito? Lá no artigo de número 90, está tratando sobre o horário, sobre o trabalho noturno, tá? O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 20% sobre o vencimento básico. Se cair na tua prova de Taquarussu do Sul, qual é o percentual do adicional noturno? É 20%, tá? Sobre o vencimento do cargo. E aqui o parágrafo primeiro trata do horário, tá? Considera-se trabalho noturno, para os efeitos deste artigo, o executado entre 22 horas de um dia, 5 horas do dia seguinte, tá? Lá no artigo de número 89 e 90 vai falar sobre os adicionais de periculosidade e penosidade, tá? Também insalubridade. No 89 diz o seguinte: o adicional de periculosidade e de penosidade serão respectivamente 30% e 20%. E lá no artigo de número 90, os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles quando for o caso. Então já achamos aqui o erro da nossa questão. O primeiro e o segundo item estão de acordo com a legislação, exatamente conforme está descrito. E o terceiro item ele tem um probleminha, ali fala que são acumuláveis e na realidade não são acumuláveis e o servidor tem que optar por um deles. No caso do seu cargo tem mais de um deles, aí ele tem que optar entre um deles, perfeito? O gabarito da nossa questão é letra E, VVF, tá? É exatamente aí dessa forma que a banca vem cobrando a legislação em questões, tá? É cobrada a literalidade da lei e às vezes ela troca uma palavrinha aqui, outra ali para confundir o candidato. Licenças, afastamento e concessões, tá? Também um conteúdo muito cobrado aí em provas da Banca Fundatec na parte de legislação, na parte específica do regime jurídico. A licença por motivo de doença em pessoa de família poderá ser concedida aos seguintes parentes, exceto, mais uma vez, a banca cobrando a exceção. Nas alternativas nós temos filho, neto, mãe, enteado e irmão. E aí lá no parágrafo 108, tá, de número 108 da lei do que trata do Estatuto dos Servidores, fala aí sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família. Poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai, da mãe, filho, enteado e irmão. Fixa aí, pessoal, cônjuge ou companheiro, pai, mãe, filho, enteado e irmão, mediante comprovação médica oficial do município, tá? Então, a única alternativa que não confere aí com a lei é a alternativa letra B, neto. O neto aí não está dentro da parte de licença para motivo de doença em pessoa da família. Certo, pessoal? Ficou aí algumas dicas para vocês fazer a tua revisão nessa semana. Se tu tiver um tempinho, com certeza tu vai ter, né? Reserva um tempo, faz a leitura aí da lei orgânica toda por completo mais uma vez, do regime jurídico, tá? É uma lei um pouquinho extensa, mas em um turno tu consegue fazer a leitura completa dela. E se tu tem interesse, mais uma vez aí na descrição tem um caderno aí de revisão para te fazer a fixação do conteúdo, tá? É um caderno que vai te ajudar aí na tua revisão, vai te ajudar aí a recapitular os principais conteúdos da legislação municipal de Taquarussu do Sul. Certo, pessoal? Se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like aí, o seu comentário. Também outro link na descrição, além dos cadernos de questões que tu pode adquirir, é um link para um grupo de estudos. É um grupo de estudos de municípios do Rio Grande do Sul. Se quiser acessar e ter informações aí novas de outros concursos, é só clicar aí na descrição. Certo, pessoal? Agradeço a tua atenção, desejo sorte aí no teu concurso, fiquem com Deus e aquele abraço.